Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Como disse o Léo, estamos dando continuidade ao estudo, que praticamente está no final do livro, né? Falta bem pouco. Mas antes de começar, eu quero parabenizar todas nós mulheres, né? Por esse dia, que afinal, todo dia é nosso dia, né? E eu acho que nós temos uma representação muito grande, que é a nossa Mãe Santíssima, né? Maria de Nazaré, que nos exemplifica com o seu amor, com a sua generosidade, caridade, e afinal de contas, foi escolhida para ser a mãe de Jesus, né? Então, que possamos seguir na medida do possível, porque ela é um espírito de altíssima envergadura, né? Mas assim como Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, que Maria de Nazaré esteja sempre conosco, nos fortalecendo, apesar que somos muito fortes, né? Mulher é muito forte. Mãe, a mãe biológica ou não, né? Ou mesmo que não tenham gerado um filho, mas que tenham um sobrinho, que seja um afilhado, desenvolve todo o amor de mãe. Então, parabéns a todos nós. Hoje, o título do nosso estudo são aguilhões. Só assim, aguilhões. E esse aguilhões vai estar sendo inserido no versículo falado por Jesus em Atos 9:5. Mas o que significa aguilhão? O significado original da palavra aguilhão é aquela varinha que os pastores usavam para conduzir o rebanho. Então, quando uma ovelha empacava ou não queria dar continuidade ao caminho, com o aguilhão eles cutucavam a ovelha para que ela pegasse o caminho de volta, né? Do condutor e do rebanho todo. Quando elas se afastavam um pouco do caminho que o pastor estava conduzindo, ele conseguia com o aguilhão, né, acordá-la, chacoalhar, volta para o seu caminho. E então, basicamente, o significado de aguilhão, né, que eu fui procurar, porque eu também não sabia o que era, é exatamente isso. A gente ouve, né, muito, principalmente na passagem na história de Saulo, né, que tem os aguilhões. E aí eu nunca tive, assim, curiosidade de procurar essa palavra, e por conta desse texto, então eu aprendi, né, que é exatamente isso, é uma ferramenta que os pastores usavam para conduzir o rebanho. E aqui nesse sentido, ou como no sentido que Jesus aplicou no Evangelho, a gente vai entender que aguilhões são aquelas
vamos colocar assim, dificuldades ou obstáculos que nós encontramos em nossas vidas, para que venha dar uma chacoalhada em nós, né? Para que venha fazer com que a gente acorde, volte para o mestre, para o pastor, para o rebanho e siga o caminho. Qual é o caminho? O caminho é a porta estreita, né? Às vezes a gente se distancia, querendo pegar um desvio aí para a porta larga, e os aguilhões vêm nos conduzir, nos acordar, não é nem conduzir, né? Nos acordar para que a gente volte para o caminho. E o versículo de hoje, ele é bem curtinho, mas de muita reflexão. Jesus, em Atos 9:5, fala assim: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Esta frase que está em Atos, ela foi usada quando Saulo estava indo para Damasco, né? Atrás de... esqueci agora o nome dele. Que tinha convertido, né? Abigail, a sua noiva, para o cristianismo. E ele ficou tão furioso que ele foi atrás de Ananias em Damasco. Então ele estava indo para Damasco atrás de Ananias. E quando chegou à porta de Damasco, né, é o grande despertar da vida dele, acontece que ele cai da montaria, né? E tem toda aquela passagem que está no livro Paulo e Estevão. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler este livro. É um livro belíssimo. Eu já li 2 vezes e vou ler mais, porque cada vez que a gente lê um texto desse, a gente dá uma vontade de... E cada vez que a gente lê, a gente se desperta por alguma coisa que a gente não tinha lido antes. Então, vou fazer um breve resumo. E nessa passagem específica, Emmanuel, ele quer salientar a parte psicológica de Saulo enquanto caminhava para Damasco. Enquanto ele estava indo para Damasco, muito furioso, muito bravo, e ele fez uma retrospectiva de tudo que aconteceu desde quando ele conheceu Estevão. Então ele ficou pensando, mas o que será que está acontecendo comigo que esse Galileu, né, que ele se dirigia assim a Jesus, que esse Galileu parece que me persegue. Aonde eu vou, ele sempre está. Então, nós vamos fazer assim uma rápida passagem por uma parte deste livro para entender o que significa esse versículo. Então, então ele vai refletindo no caminho, né? Ele vai fazendo uma breve reflexão
Então, ele vai desde o encontro de Estevão na Casa do Caminho, quando ele conheceu Estevão, que na verdade era um nome que ele passou a ter depois que ele se tornou cristão. O Estevão, o seu nome de batismo era Gesiel, mas depois que ele se tornou cristão, ele passou a chamar Estevão, porque eles tinham o hábito de mudar o nome. Então, quando ele vai a primeira vez na Casa do Caminho, e ele perseguia demais os cristãos, ele vê um cristão com uma fala, com uma tranquilidade, com um conhecimento, e isso incomodou muito, porque Saulo era um doutor da lei. Saulo, ele tinha todos os atributos. Ele era um homem jovem, um homem forte, ele era um doutor da lei, ele tinha uma posse muito grande, ele tinha a nacionalidade romana, além da dele oficial. Ele era um homem de grande posse, mas ele sentia que alguma coisa não faltava ainda. E quando ele vai na Casa do Caminho e vê Estevão falando sobre o cristianismo, aquilo deixou ele mais furioso ainda. E a partir daí ele começa a perseguir Estevão. Então ele vai na Casa do Caminho, conhece Estevão. Depois, o Gamaliel, que foi o seu grande professor, né? O Gamaliel também não vou dizer que ele se converteu, mas ele conheceu a palavra de Jesus e aceitou. E ele interferiu. Ele foi até Paulo e falou para Paulo que ele não precisava perseguir os cristãos. E Paulo se revoltou contra o seu mestre Gamaliel. E o Gamaliel conseguiu fazer com que Saulo não prendesse os discípulos. Mas ele prendeu e condenou à morte Estevão. A sua noiva era Abigail. Abigail era o grande amor da vida dele. E Abigail sofria muito procurando seu irmão, Gesiel. E o Saulo ajudava a procurar o irmão, porque o Saulo tinha muitas influências, mas eles não conseguiam encontrar. Aí, no dia fatídico, né, da condenação e da morte de Estevão, Abigail entrou no final do apedrejamento e ela reconhece naquele que estava sendo apedrejado o seu irmão Gesiel. E neste momento, eles levam o Estevão para um quarto, para um lugar lá, e o Estevão, com muito amor, com muito carinho, com muita generosidade, pede à irmã que perdoe Saulo. E um pouquinho antes de desencarnar, ele também perdoa Saulo. Isso é uma coisa que incomodou demais o Saulo. E ele falava, mas como que pode, né? Como é que um cristão consegue fazer isso? Eu condenei à morte, ele morreu por minha causa e no leito de morte ele me perdoou. Então, depois disso ele se afasta de Abigail, porque ele não consegue encarar Abigail, né? Ele não tem a grandiosidade que o irmão dela tinha.
ele se afasta e quando ele resolve, depois de algum tempo, retornar para procurá-la, ela está com uma doença muito grave, está à beira da morte. E aí é quando ele descobre que foi Ananias. Ela fala que ela é cristã, que ela se converteu ao cristianismo, que ele tem que mudar, enfim. E aí ele descobre que foi o Ananias, né, que a converteu ao cristianismo, e é onde eu quero chegar, que é até onde ele vai a Damasco, atrás dele, e quando chega à porta de Damasco, ele vê uma luz imensa, ele estava junto com os outros soldados, né, mas só ele enxerga Jesus. Ele cai da montaria e tem aquela célebre frase, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vê Jesus, e aí Jesus também fala para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O recalcitrar é como resistir, né? Então, ele resiste a toda essa caminhada que eu descrevi agora, é o que ele veio pensando até chegar à porta de Damasco. E quando chega à porta de Damasco, ele cai da montaria e encontra o Galileu, Jesus, e daí vem toda aquela conversão dele, né, que nós já conhecemos, e que foi o disseminador do cristianismo, né, aonde tem o cristianismo, foi Saulo, foi que depois ele se converteu a Paulo, que levou. Então, este versículo de Jesus, que está em Atos, ele fala disso. Ou seja, ele foi tendo Jesus estava sempre dando oportunidade para ele repensar. Sempre tinha alguém encarnado perto dele que era como se fosse a varinha, né? Era como se fosse o aguilhão, que tentava trazer ele para entender o que era o cristianismo, que ele não precisava cometer aquelas atrocidades, que ninguém veio desfazer a lei, né? Simplesmente Jesus veio cumpri-la, mas ele não, né, queria seguir a lei mosaica. Então, basicamente, o que nós vamos falar, o que o texto vai falar é sobre isso. Será que nós temos aguilhões nas nossas vidas? Será que nós, assim como Saulo teve, será que nós temos? Se Saulo, que era o vaso escolhido de Jesus, que Jesus já via nele, já conseguia ver nele o disseminador do cristianismo, imagina nós, né? E por que a gente resiste aos aguilhões? Então, os aguilhões, nós vamos ver aqui, que são dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, né? Um filho difícil, às vezes uma nora que não se enquadra na família, um trabalho que não consigo desenvolver, ou uma dificuldade de encontrar um trabalho, um problema bom, para cada um, né? O que às vezes não é um problema para mim, que eu não enxergo como um problema, para o outro que está ao meu lado é um grande problema. E a gente está aqui para ajudar o outro, porque nós somos o rebanho de Jesus, né? Então, ele é o nosso pastor. E cada uma das suas ovelhas, às vezes, sai um pouquinho e cada uma vai sendo conduzida. E são esses aguilhões que nós vamos tratar aqui
nesse texto. Então, ele fala assim: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Está falando, né? Provas. Vamos lembrar da nossa prova na escola, né? Que a gente tanto tinha medo, receio. O que é uma prova? A prova é uma dificuldade que a gente passa nessa existência. E as expiações são o que nós trazemos de outras existências e que estamos insistindo em mantê-las. É um aguilhão que nos acompanha há muito tempo. E os aguilhões, gente, às vezes a gente não resolve numa encarnação, né? Quantas vezes a gente até adquire mais débitos? Tem gente que vem para resolver uma dificuldade e acaba adquirindo mais um débito. É por isso que a gente tem que estar muito atento. A gente tem o hábito de, quando vem uma dificuldade, né? Primeira coisa que a gente pensa, mas por que comigo? Eu faço tudo tão certo, eu procuro estar tão atenta, né? Acho que não, né? Porque se ele veio, se a espiritualidade que trabalha com Jesus e que está conosco, o nosso espírito protetor, desculpa, os mensageiros de Deus, porque a gente tem muitos, né? É uma hierarquia enorme. Então, desde os nossos guardiões familiares, desde os nossos guardiões pessoais, desde o guardião da nossa cidade, do nosso estado, e a hierarquia vai subindo, subindo, subindo. Cada um deles vai trazendo lá do alto, né, o que precisamos passar para conseguir chegar na porta estreita. Então, sempre o nosso caminho evolutivo aqui, nesse mundo que nós estamos, de provas e expiações, são cheios de aguilhões. Termina um, a gente respira, né? A gente tem uma felicidade ali, dá um tempinho, daqui a pouco a gente encontra outro. Tem uns que são muito mais pesados, lógico, e tem outros que surgem e a gente, né, consegue resolver mais facilmente. E assim, a gente tem que pensar que, né, a gente fala, né, vamos orar para que a gente reencarne na Terra de novo, né, porque nós estamos numa transição e a Terra está indo para não é a Terra, né, a gente fala Terra, mas são os habitantes da Terra estão indo para uma regeneração. No mundo de regeneração, também terão aguilhões. Porque o mundo de regeneração não é um mundo de anjos, né? Como muitos falam aqui, hoje no mundo de provas e expiações, nós temos, infelizmente, o mal, ele é maior do que o bem. No mundo de regeneração, a gente se degenera aqui para se regenerar no próximo, né? Vai ser um mundo em que a gente vai estar se regenerando do que nós nos degeneramos aqui, com os aguilhões ou com os aguilhões que a gente não conseguiu, né? Não conseguiu voltar muito, mas também teremos que continuar atentos. Também teremos. Eu acho, né? Eu acho que vai ser um aguilhão um pouco mais tranquilo, porque nós já vamos estar um pouco melhores. Mas teremos aguilhões também. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Então, assim,
O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Sim, se não fosse essas dificuldades, essas pedrinhas no caminho que nós temos hoje, a gente não conseguiria chegar, encontrar a porta. Porque ele vai falar isso mais para frente. Mas quando a gente sai de uma dificuldade muito grande, a gente parece que dá uma relaxada, né? Inclusive na parte espiritual. Então a gente fala, nossa, agora eu vou... E às vezes isso... Aí a gente tem sempre os amigos espirituais, né? Que estão sempre nos cutucando. Fique atento, calma, fica alerta, né? Que tem o caminho difícil, não é fácil, mas você consegue. E quem são? Quem que nos faz enxergar isso? São os espíritos benfeitores que nós temos ao nosso lado, né? E também seres encarnados, que nós temos alguns seres encarnados que são verdadeiros anjos nas nossas vidas, né? Seja em família, seja num círculo de amizade, às vezes você conhece pessoas, né, que você fala assim, nossa, mas como aquela pessoa consegue ser tão maravilhosa, né? Você vê assim, eu às vezes penso assim, nossa, eu consigo fazer isso hoje porque eu aprendi na doutrina. E eu conheço uma jovem, gente, ela é tão linda, tanto externamente, mas o coração dela é maravilhoso. E ela não tem uma religião definida, né? Mas ela é de uma bondade, de uma sabedoria, de uma entrega, que é uma coisa impressionante. Aí a gente fala, olha, são pessoas assim, né? Que estão vindo para realmente regenerar o mundo. Porque diz, né, esses jovens que estão vindo, tem jovens aí, tem crianças agora que estão nascendo, que vão se destacar nessa parte. Então a gente tem, sim, os desencarnados, os benfeitores de Jesus que nos auxiliam, mas temos também, inclusive na família, né? Eu tive um anjo encarnado na minha vida, que me acompanhou muito tempo e que eu agradeço muito a Deus por eu ter tido ele, que me deixou grandes ensinamentos. Continuando, entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessa realidade gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Aqui ele está falando, né, que Deus nos dá muita oportunidade, que Deus quando criou, né, tudo isso, e desde que desde o átomo, né, que nós vamos do átomo aos arcanjos, né, desde quando fomos criados ainda um átomo, Deus estava nos dando a oportunidade da evolução. E essa evolução passando por muitos aguilhões. Vocês já imaginaram? Se nós já fomos um átomo e hoje estamos aqui, imagina quantos aguilhões já enfrentamos, né? Como nós estamos indo bem, né? Estamos bem, estamos nos preparando para continuar a marcha evolutiva.
Só que, como ele fala aqui, tem algumas criaturas que não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Nesse pedaço aqui, o Arthur Valadares, ele fez uma comparação de quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, né? Um pouco antes de ser capturado pelos romanos, em que ele deixa 3 discípulos ali vigiando enquanto ele foi orar, né? Pedro, Tiago e João. E o que acontece com os 3? Os 3 dormem, né? Então, ele estava lá no momento de muito desespero, porque ele sabia o que ele ia passar, e quando ele chega, ele vê os 3 dormindo. E teve um dos textos aqui, que nós estudamos, que falou exatamente dessa palavra, né? Dessa parte, dessa passagem. Que a nossa reencarnação é como se fosse 1 hora para Jesus, né? E às vezes nós passamos essa 1 hora dormindo. A gente não desperta nem com os aguilhões. Às vezes a gente vê uma pessoa passando assim, uma pessoa difícil. Às vezes até a gente que a gente não conseguiu enxergar, né? Porque a gente enxerga o defeito nos outros, mas não vê os nossos, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que a gente acha ela muito difícil, passar por uma dificuldade tremenda, dolorosa, que até a gente fica assim, nossa, será que eu aguentaria o que ela está passando? Aí passa, né? Porque assim como a palestrante de segunda-feira falou sobre o luto, vários tipos de luto, né? E ele tem que passar. Ou então a gente fica dormindo, né? E aí entra em depressão e tudo mais. Aí aquela pessoa consegue passar por essa dificuldade, e aí a gente pensa assim, bom, depois disso, né? Alguma melhora vem. E não vem. E aí você fala assim, nossa, né? Mas a pessoa passa por aquilo, mas não aprende. Vou falar de novo, a gente consegue ver nos outros, mas a gente não vê na gente. Então, é por quê? É porque fica dormindo, né? No leito da ilusão. Não vê que aquilo vem para chacoalhar a gente. Que são o quê? As dores, né? Tudo aquilo que eu falei agora há pouco, né? O próprio orgulho, né? A própria mesquinhez, não é? O próprio falta de caridade, enfim, não é só físico, né? É também o emocional da gente. E aí, ele fez uma comparação com isso, né? A gente vê, os apóstolos estavam com Jesus, gente, né? Imagina que lindo. Estavam com ele. Jesus só pediu que eles cuidassem para que ele pudesse ter um momento de encontro com o Pai, tranquilo. E eles dormiram. Então, é isso que ele está falando aqui, que a gente possa despertar, né? Não acordar, porque a nossa encarnação para Jesus é 1 hora apenas. E a gente, às vezes, nessa 1 hora não está vigilante. Cientes de que Deus dá tudo à vida, ciente de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores. O que são os bens infinitos? É o que está à nossa disposição. Deus nos deu
nesse momento da evolução, um corpo, gente, né? Gratuito. E temos o corpo perfeito. E muitas vezes não cuidamos dele como deveria. Então Deus nos dá o corpo, Ele nos dá o ar, Ele nos deu a água, Ele nos permitiu a reencarnação, né? Ele nos permitiu a proteção divina, porque Ele não nos envia para cá sozinhos. A gente vem com uma legião de amigos, né? Protetores, inspiradores. Só que nós que devemos nos aproximar deles, e não eles de nós. Como que nós nos aproximamos? Tendo os bons pensamentos, evitando, né, a discórdia, fazendo o bem, não sendo egoísta, não sendo prepotente, fazendo a caridade. Então, às vezes a gente pede de manhã, né, que Deus nos proteja, nos ampare. Não, que eu consiga receber a proteção, o amparo, que eu esteja pronta para receber todas essas bênçãos divinas que veio conosco, que quando a gente estava ali sendo formado pelo amor dos nossos pais, já tinha ali o nosso espírito protetor, que conduziu toda a nossa formação dentro do útero de nossa mãe, né? Então, assim, estamos protegidos a todo momento. De novo, com desencarnados e encarnados. E os gênios inspiradores, né? Que são também os encarnados e os desencarnados. São familiares, encarnados, familiares, amigos, a família espiritual que a gente participa, né? Porque aqui nós somos uma família espiritual. Nós estamos dentro de um círculo de amor, né? De encontros. Então, deixa eu continuar aqui, ó. Então, Deus nos dá a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Às vezes a gente não queria ter nenhum aguilhão em nossas vidas. Mas isso é feito, gente, por amor, porque é só assim que a gente acorda. Senão a gente fica dormindo no leito da ilusão, né? Nesse programa, criou Jesus os mais nobres ensinamentos para a esfera terrestre. Então, ele criou a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta. Tudo isso são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. A riqueza, gente, ela pode ser normalmente a riqueza é uma prova muito difícil. A gente aqui nesse mundo, né, acha que não. Eu queria ter vindo rico. Mas a riqueza, ela nos faz dormir muito, né, na ilusão da materialidade. Enquanto que a pobreza, aquelas pessoas, eu fico encantado. Pode até ser, gente, que eles falem isso da boca para fora. Mas, eu moro perto da rodoviária de Bitinga. E vocês sabem que é na rodoviária que se juntam, né,
aqueles menos abastados, os moradores de rua, enfim. E eles procuram na redondeza auxílio, não é? Não tem nenhuma vez que a gente não atenda eles e quando eles vão embora eles falam assim, fica com Deus. Não tem uma vez. Toda vez. Deus abençoe a senhora. Deus dê muita saúde à senhora. Então, a pobreza, a escassez, a falta de condições, ela nos aproxima muito mais a Deus. É uma prova difícil? Muito difícil. Eu imagino, né? Porque graças a Deus a gente nunca precisou passar por uma dificuldade tão grande assim, de escassez dessa maneira. Mas a gente sabe que é uma prova muito difícil. Enquanto que a riqueza, ela nos paralisa, né? Para a vida espiritual. Poucos são aqueles que têm muito e que têm consegue, né, administrar tanto a sua riqueza física, né, material, como a riqueza espiritual. Ele fala da fealdade e da formosura, né? Então, às vezes uma pessoa que vem muito muito bonita, muito bela, não faz uso bom dos atributos, né? Na outra encarnação, pode vir, mas por pedido dela mesma, não é nada com Deus, não é nada com Jesus. Ela viu que ela escorregou tanto com a beleza, que ela tem muito medo de cair de novo. Então ela pede para não vir, para vir com alguma coisa que não a embeleze muito, e chega aqui e a gente não entende, né? Mas por que eu vim assim? Enfim. Eu vou pedir licença, eu sei que eu estou avançada, mas assim, eu vou dar só um exemplo aqui. Eu não vou saber falar exatamente, eu não vou saber contar a história conforme eu ouvi, e eu não me lembro de quem. Era alguma live que eu estava assistindo, eu não lembro agora, mas me marcou muito. É uma história do Chico. O Chico, ele tinha amigos abastados em São Paulo, né, que o ajudavam muito quando ele precisava ir, eu não sei se é Rio ou São Paulo, não me recordo muito bem, fazer os tratamentos dele, São Paulo, né? E eram pessoas generosas, né? Porque a gente também não pode colocar que todas as pessoas que são abastadas financeiramente não esteja próximo da espiritualidade. E uma vez eles visitando Chico, acho que em Pedro Leopoldo ainda, Chico ajudava muito as pessoas carentes, né? E especificamente ele tinha uma senhora que tinha uma criança, uma filha, que nasceu muito comprometida, tanto fisicamente, mas também não enxergava, não ouvia, não falava, enfim. E aí, naquele dia ele estava indo visitar essa família que ele ia sempre, e esse casal de São Paulo chegou para visitá-lo. E como ele não deixava de fazer o bem por nada, ele falou assim para o casal, vocês não querem ir comigo? Vamos junto, né? E era um dia frio, a mulher estava cheia de casaco de pele, não sei o quê, e foram visitar essa pessoa, essa senhora. Chegando lá, o Chico levava algumas coisinhas que ele conseguia, né, que ele recolhia, ou mesmo que ele comprava com o salário dele. E quando eles chegaram numa choupana, era um casebre mesmo, era uma coisa bem simples, e viram a situação daquela senhora com aquela filha, o casal ficou, né, assim, Chico, como que alguém vive desse jeito? A mulher já tirou o casaco de pele dela, já
deu para a senhora, porque era um dia frio, eles estavam... E aí o Chico falou assim, não, vamos levar eles para São Paulo. Eu tenho bens lá, eu coloco eles numa casa e vou tratar dessa pessoa. E aí o Chico chamou ele do lado e falou assim, olha, meu irmão, eu aceito tudo que você fizer por eles, mas elas não podem sair daqui. Aí ele falou, como assim, Chico? Ele falou assim, olha, em desdobramento no sono, a mãe dela me procurou e disse que eu nunca tirasse ela daqui. Porque em outra vida, elas tinham sido rainhas e tinham prejudicado muita gente. E que elas tinham escolhido essa condição. Inclusive a filha veio tão debilitada porque ela já tinha tido outras oportunidades e ela não conseguia. Cada vez ela tinha mais débitos. Então, ele falou assim, olha, nós vamos aceitar tudo que você puder, mas nós não podemos tirá-la daqui. Então, gente, elas está durante o sono, né, ela não tinha consciência disso, o espírito dela sabia que esse aguilhão era fundamental para a evolução dela. Foram espíritos, né, que fizeram muita maldade. Então isso é só um exemplo de muitos que a gente ouve do Chico, né? Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito, ou seja, a oportunidade, né? Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso podia recalcitrar, ou seja, o Paulo de Tarso resistia a tudo que o chamava, imagine o que se pedirá do nosso esforço. Então, gente, que nós possamos abrir os olhos para os nossos aguilhões, né? Para nós nos libertarmos do passado, nos dando a nós mesmos a oportunidade de melhorarmos. Muito obrigado, que eu possa ter conseguido compartilhar as palavras de Jesus, né? E que todos tenham uma excelente semana.